Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão no YouTube. Bem-vindos a mais uma aula inaugural de um curso aberto do Instituto Federal do Espírito Santo. Bom, meu nome é Elton Vinícius, eu trabalho no Centro de Formação, Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do IFES, o CEFOR, e estou aqui apresentando essa aula inaugural com a presença da professora Juliana Cristina, que vai apresentar, o curso MOOC Desenvolvimento de Aplicativos com Ionic. Hoje o tema vai ser bem bacana, hein, gente? A gente está com uma semana, a semana passada a gente fez o lançamento de 4 cursos MOOC e hoje a gente já está na segunda aula inaugural de desses 4 cursos MOOC, que é o curso de Desenvolvimento de Aplicativos com Ionic. Amanhã a gente tem mais uma aula inaugural às 16 horas e na terça-feira a última aula inaugural do último curso MOOC que foi lançado agora no início de setembro. E aí muitas pessoas que entram não sabem o que é um curso MOOC. Então, curso MOOC é um acrônimo, né, de curso online aberto e massivo em inglês. E o que é isso? São cursos construídos e oferecidos de forma aberta, gratuitamente para a comunidade, e você não tem nenhum custo em relação a isso. Basta você se cadastrar na plataforma do IFES, que o endereço é mooc.cefor.ifes.edu.br, e você vai ter acesso a mais de 25 cursos MOOC gratuitos e também tem a possibilidade de obter um certificado a partir desses cursos MOOC, tá bom? Então a gente está aqui hoje para inaugurar esse curso que já está aberto, já tem alunos, mas hoje a gente está aqui com a professora, com a presença especial da professora Juliana Cristina, que vai apresentar esse curso para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o tema, o conteúdo, e ver o quanto coisa bacana que a gente pode aprender aí. E lembrando que fazendo qualquer curso MOOC, você tem direito a um certificado do IFES. Então, é uma certificação de qualidade que a gente oferece aí para vocês. Última coisa que eu queria lembrar, antes de a gente começar a ouvir a professora Juliana, é que a gente tem, quem está aqui participando hoje da aula inaugural, uma certificação para os participantes que estão ao vivo aqui com a gente. Vou colocar o link aqui no chat, você tem a possibilidade de receber essa certificação, tá bom? Mandem as perguntas, participem, aproveitem a oportunidade única, um conteúdo incrível que a gente vai ouvir hoje aqui. E aí, ao final, a gente vai tirar todas as dúvidas junto com a professora Juliana. Coloque as perguntas no chat. Ela vai estar à disposição para a gente entender cada vez mais sobre esse tema, tá bom? Bom, muito obrigado a todos os presentes aqui. Obrigado a Cristiane Neves, Gilson Lima, Mariana Biancucci, que já está aqui, e a Nayara. Boa tarde a todos. Então, vou agora passar a palavra à professora Juliana. Muito bem-vinda. Agora é com você, Juliana. Obrigada, Elton, pela apresentação. Eu agradeço aí a participação de todos vocês que estão aí, já participaram do curso MOOC, né, online, já se inscreveram, já estão desenvolvendo o curso. E você que está assistindo online essa gravação ou que irá assistir depois. É um prazer estar aqui com vocês em mais um curso MOOC aí ofertado pelo CEFOR. Eu faço vários cursos MOOC, já fiz alguns, estou cursando outros. E realmente, assim, são conteúdos muito proveitosos, os cursos são muito bons e é muito bom também poder contribuir com mais esse curso. Então, eu me chamo Juliana Cristina, né, dos Santos de Andrade. Eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo, eu sou professora de informática desde 2019. Também já fui professora do Senai por mais de 4 anos e meio e também atuei em outras áreas, né? A minha formação inicial na área de graduação é na área de redes de computadores, mas eu gosto muito dessa pegada de desenvolvimento, eu gosto bastante.
Sou formada, então, como graduação na área de tecnologia de redes de computadores, pós-graduada em práticas pedagógicas pelo IFCEFOR. Também sou formada em gestão estratégica de TI pela Estácio de Sá e mestre em informática pela UFS. Então, essa é minha formação acadêmica, né, minha atuação profissional. Já tenho alguns anos nessa área e, atualmente, então, fiz essa nova empreitada, né, no desenvolver esse curso MOOC de aplicativos com a Ionic. Então, antes de eu falar para você qual que é a proposta do curso, eu queria ver com vocês por que aprender a programar aplicativos para smartphone. Então, antes de eu mostrar Acho que a gente teve um probleminha aqui com a Juliana. Vocês estão ouvindo ela aí? Eu não estou conseguindo ouvir ela, acho que ela travou. Vamos esperar alguns minutinhos para ver se ela retorna. Ela caiu aqui da sala. Vamos esperar uns minutinhos enquanto ela retorna, pessoal. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que vocês já estão falando aqui no chat. O William já perguntou o que é a Ionic. Bom, ela vai explicar para a gente, né, o que é a Ionic, mas é uma plataforma de desenvolvimento. Boa tarde, já fiz alguns cursos MOOC, gostei bastante. Pois bem, gente, enquanto isso, enquanto ela não retorna, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa plataforma de cursos MOOC. Deixa eu mostrar aqui. Quem não conhece já vai ter a possibilidade de conhecer, de se familiarizar um pouquinho com a nossa plataforma. Ela tem essa cara aqui, quando você já entra, tem o nome Cursos Abertos do IFES. E olha só que bacana, mais de 46.480 reconexões com saber. Isso significa que são mais de 46 mil pessoas que já estão fazendo os cursos MOOC que a gente oferece aqui pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Você pode olhar, cada curso MOOC disponível está aqui, logo abaixo, esses quadradinhos. Então, a gente está vendo aqui o de desenvolvimento de aplicativos com a Ionic. E amanhã, a gente vai ter o ensino de astronomia, reconhecimento do céu noturno. Tá? E na terça-feira é a aula inaugural de práticas educativas em saneamento básico. Então, você precisa só criar uma conta. Então, você clica aqui em criar conta, vai ser direcionado lá para baixo. Ó. E aí aqui você coloca os seus dados e entra na plataforma. Logo em seguida pode se matricular em qualquer curso. Deixa eu ver aqui, acho que a professora já retornou. Tá aqui, Juliana? Isso, retornei. Ei, desculpa, pessoal, acabou a energia, caiu a energia aqui no Campus Vitória. Olha então, só. assim, pois eu falei assim, coisas que acontecem ao vivo. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? Ainda bem que o Elton já tomou liderança, já fez alguma coisa aí, tá bom? Deixa eu só compartilhar de novo. Você libera para mim? Se você quiser finalizar a sua fala. Já te Até que momento você viu? Eu me apresentei só, né? Isso, quando você chegou nessa tela, aí caiu. Pode continuar daí. Então, tá bom. Então, eu estou aqui no notebook, mas foi porque a internet caiu, mas agora eu conectei no meu celular, então não vai cair mais não, tá bom? Vamos ter fé. Então, tá, obrigada aí, Elton. Desculpa, mas são coisas que acontecem nesse meio digital, tá bom? Com certeza. Então, tá bom. Então, continuando, eu estava falando para vocês porque, na verdade, aprender a programar aplicativos para smartphone. Foi uma questão que eu fiz, né? Antes de do curso, quais os conteúdos, como que é a avaliação, por que programar aplicativos para celular? Então, a questão, se a gente pensar, é porque o celular, o smartphone, ele é onipresente.
esse canal móvel, esse canal mobile, ele é um canal muito utilizado. Se você pensar, os aplicativos, eles fazem cada vez mais parte da rotina das pessoas. Tenho certeza que na sua rotina também. Então, a gente pode utilizar os aplicativos do celular para diversas funcionalidades. Por exemplo, a gente pede para chamar Uber, para pedir refeição, para ouvir música, para ver vídeos, né? Então, para além dessa praticidade que os aplicativos móveis eles proporcionam, nós temos também a utilização pessoal e também em questões profissionais. Por exemplo, a gente pode utilizar, então, para fazer investimento, para acessar um banco. Os recursos governamentais, nós também acessamos os serviços móveis e também, com essa pandemia, nós utilizamos muito o celular para aula, para o meio educacional. Eu sou professora de informática e vários dos meus alunos que não tinham computador, eles utilizaram o celular, o smartphone, para acessar a aula, para acessar os conteúdos, inclusive também para fazer atividades. Então, antes do advento do celular, né, tinha o celular, mas agora a gente tem um smartphone, não é mais aquele celular que a gente só utilizava para ligar. Nós temos, então, agora, a gente não precisa mais ir fisicamente, por exemplo, a um local, para a gente poder ter acesso a algum serviço. A gente pode fazer isso pela internet. Antes, nós utilizávamos muito o computador, mas agora isso tem sido substituído muito pelo celular, pela onipresença do celular. A maioria das pessoas, elas têm esse celular, o smartphone, né, para poder utilizar. Mas a pergunta ainda continua. Por que aprender a programar aplicativos para celular? A gente entendeu quanto o celular ele é importante pela onipresença dele, né? Mas já tem tantos aplicativos disponíveis e também, se não tiver, quem sabe você pode pagar para alguém desenvolver algum aplicativo. Mas eu queria apresentar para você inicialmente três possibilidades, três motivos por que você irá aprender a programar para smartphones. Então, a primeira questão é com relação à personalização. Então, eu tenho certeza que você já instalou um aplicativo que você pensava, poxa, eu queria tanto que tivesse essa funcionalidade, que isso fosse diferente. Então, é possível, se você sabe programar aplicativos, quem sabe criar seu próprio aplicativo por conta dessa personalização que você quer fazer. Para resolver um aplicativo de controle de já vários amigos. Mas eu quero que eu possa fazer gestão das finanças da família, que eu ainda não encontrei, não é gratuito. Então, é uma demanda que eu tenho, mesmo que já tenha tantos aplicativos disponíveis. Outra questão também é com relação a explorar a criatividade. Então, se você sabe esse conteúdo de programar aplicativos, você pode pensar em outras possibilidades, pensar para onde você pode utilizar essa tecnologia, onde você pode utilizar esse conhecimento. Algumas matérias interessantes que eu vi recentemente sobre desenvolvimento de aplicativos é de uma barraquinha de água de coco, que no início da pandemia, uma pessoa desenvolveu um aplicativo para a pessoa, por exemplo, sentar na praia e pedir e pagar, então, para essa barraquinha de praia. Olha que interessante. Era algo simples, era uma barraquinha pequenininha na praia, mas alguém desenvolveu um aplicativo para essa demanda. Quando eu dei um curso de transformação digital, uma aluna teve a ideia de criar um aplicativo móvel para, por exemplo, quando você estivesse andando na rua e você viu um gato ou um cachorro de rua, você tirar a foto desse animal, colocar, então, disponibilizar esse animal, a foto dele e outras informações ali no aplicativo, a localização dele também, para que uma pessoa próxima pudesse adotá-lo. Então, olha que interessante. Então, assim, essas são algumas ideias que eu passei para você. Teve uma outra ideia também aqui no Espírito Santo, no interior, que um aluno desenvolveu um aplicativo para cotação de café. Porque antes era uma tarefa que demorava um pouquinho, tinha que acessar um determinado site, um determinado local, e agora ficou muito mais fácil para os agricultores, pessoas que não têm facilidade com tecnologia pela idade, né, pela área, mas eles estão utilizando o aplicativo de forma fácil em suas funcionalidades. Então, olha aqui como esse conhecimento pode ser aplicado em várias áreas. E outra também tem a questão da redução de custo, porque se você pensar, sem dúvida você pode pagar alguém para desenvolver, mas não será algo barato. Então, é um motivo para você aprender a desenvolver fora que você também pode utilizar esse conhecimento para
para agregar, né, agregar valores financeiros para você, se for o caso, pode ser a sua profissão principal, pode ser também um trabalho extra. Então, assim, essa demanda realmente existe bastante. Então, são alguns motivos de por que você aprender a programar aplicativos para smartphones. Mas aí vem outra questão. Tudo bem. Entendi que pode ser interessante aprender a programar aplicativos para celular, mas programar utilizando especificamente o Ionic, porque existem outras tecnologias. Por exemplo, aqui nessa imagem em verde nós temos as tecnologias nativas, no meio em azul nós temos as tecnologias de multiplataforma e à direita aí em vermelho nós temos aí as tecnologias híbridas. Então não existe somente o tipo de desenvolvimento Ionic, existem outros tipos de desenvolvimento também. Então eu vou te falar começando do nativo e indo até o híbrido, porque a gente escolheu esse tipo de desenvolvimento. Então, o primeiro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento nativo, é aquele tipo, por exemplo, assim, em que você desenvolve, por exemplo, para o iOS ou para o Android, mas que para cada plataforma tem uma linguagem específica que você vai utilizar, com um ambiente de desenvolvimento também específico para aquela plataforma. Por exemplo, para o iOS, a linguagem utilizada seria o Objective-C ou a linguagem Swift, com um desses ambientes de desenvolvimento, o Xcode, o AppCode, o Atom. Agora, se você quiser desenvolver para o Android, aí a linguagem de desenvolvimento vai ser diferente. Vai ser o Java ou o Kotlin, ou será um desses ambientes de desenvolvimento, o Android Studio, o Android IDE ou o IntelliJ IDEA. Então, esse é o tipo de desenvolvimento nativo. Então, perceba que, para esse tipo de desenvolvimento, nós temos, então, ali um time de desenvolvimento específico para cada plataforma. Então, para desenvolver para o iOS, tem um time específico para o iOS. Para desenvolver para o Android, vai ter um time de desenvolvimento específico para o Android. Para desenvolver também para um site da web, outro time. Para desenvolver para desktop, tem outro time também. Então, esse tipo de desenvolvimento nativo não tem suporte para mais de uma plataforma. Com isso, os custos de desenvolvimento eles são muito altos, por conta de ser necessário ter um time para cada plataforma. É claro que pode ser que um desenvolvedor tenha conhecimento de mais de uma plataforma, como isso acontece em várias situações. Mas o tempo de desenvolvimento vai ser prolongado por conta de não dar para programar ao mesmo tempo para plataformas diferentes. Não tem a reutilização de código, então, apesar de poder se utilizar a mesma lógica de desenvolvimento, mas o código em si será diferente. Sem dúvida, esse tipo de desenvolvimento nativo, ele tem várias vantagens, como, por exemplo, o desempenho do aplicativo, ele de fato, assim, é um desempenho muito bom, ele é poderoso, a interface do usuário, os ícones que você vê, os componentes, eles são nativos, eles são de acordo com aquela plataforma, você tem funcionalidades de alta qualidade, mas ainda assim, nós temos essa desvantagem com relação ao custo e ao tempo. Então, existe uma outra possibilidade, que é o tipo de desenvolvimento multiplataforma. Por exemplo, utilizando as tecnologias aí, React Native, o Xamarin ou Flutter, tá? São ambientes de desenvolvimento que permitem você desenvolver para mais de uma plataforma, em que é possível reutilização de código. O desempenho, ele é quase tão bom quanto o desenvolvimento nativo. Ele perde um pouquinho, sem dúvida, mas raramente isso é perceptível para o usuário final. Nesse tipo de desenvolvimento, então, nós temos ali, olha aqui na esquerda, um time de desenvolvimento para o iOS e para o Android. Esse time de desenvolvimento pode ser o mesmo. Agora, a desvantagem é o seguinte, se você também quiser desenvolver um site ou um aplicativo para desktop, o time não será o mesmo, porque essas plataformas, multiplataformas, React Native, o Xamarin, o Flutter, eles não desenvolvem para outras plataformas, como, por exemplo, um site ou um desktop. Então, essa é a principal desvantagem desse tipo de desenvolvimento. Como eu falei, ele é um pouquinho mais lento comparado com o desenvolvimento nativo, mas ainda assim, é um desempenho realmente muito bom. Então, a gente vai, então, para outra possibilidade de desenvolvimento, que é o desenvolvimento híbrido, que, por exemplo, a gente tem o Ionic, que é um framework de desenvolvimento híbrido. O desenvolvimento híbrido, ele utiliza as tecnologias da web, por exemplo, o HTML, o CSS e o JavaScript. O
o HTML, que ele é utilizado para estruturar os elementos na sua página web, o CSS, que ele é utilizado para estilizar esses componentes na página, e o JavaScript, que é utilizado, então, para trazer o dinamismo para essa página. Então, tendo esses conhecimentos de HTML, dessas tecnologias da web, você consegue, então, desenvolver utilizando o Ionic. E interessante que, com o Ionic, com esse mesmo time de desenvolvimento, que tem os conhecimentos de HTML, CSS e JavaScript, que é um conhecimento mais facilmente adquirido, em que várias pessoas têm, não necessariamente unicamente da área de informática, é possível desenvolver, então, entregar aplicativos, tanto para plataformas de celular, como, por exemplo, o iOS e o Android, mas também desenvolver sites e aplicativos para desktop. Então, olha que interessante, né? Então, essas são as principais vantagens desse tipo de desenvolvimento. Você pode, então, reutilizar o código, sem dúvida você vai precisar fazer alguma personalização para um tipo diferente de plataforma, isso é normal, mas você tem uma alta reutilização de código, isso faz com que, então, os custos de desenvolvimento, tanto financeiro quanto o tempo seja menor, porque a mesma equipe vai estar desenvolvendo, então, para plataformas diferentes e o investimento financeiro realmente é muito menor. Fora que, por utilizar as tecnologias da web, o HTML e o CSS, é possível fazer grande personalização nesse aplicativo. Como você vê sites diferentes, né, sites tão bonitos, sites completamente diferentes por conta dessa questão de personalização que é possível fazer com os aplicativos quando a gente trabalha com as tecnologias da web. Outra questão também é com relação à consistência da interface do usuário e também da experiência do usuário. Por quê? Porque, olha só, agora o mesmo aplicativo, o mesmo design do aplicativo, os mesmos elementos que você utiliza no aplicativo, é o mesmo, por exemplo, que você utiliza numa página da web. Então, a experiência do usuário é a mesma. Além das palhetas de cores serem a mesma, logo, mas os componentes também que tem naquele aplicativo serão os mesmos em plataformas diferentes. Então, isso traz uma alta qualidade de experiência para o usuário. É claro que eu também preciso falar na desvantagem desse tipo de desenvolvimento, porque nem tudo são flores. Por exemplo, nesse tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento híbrido, o desempenho ele é mais lento. De todos esses três que eu mostrei para você, o desenvolvimento híbrido, os três tipos de desenvolvimento, o desenvolvimento nativo, o multiplataforma e o híbrido é o que tem o menor tempo de desempenho. Isso por quê? Porque, na verdade, é preciso que tenha um componente extra ali no meio para que justamente faça, para que um web view, para que ele faça, então, a interface entre essa aplicação web que a gente está desenvolvendo e o aplicativo ali. Então, o desempenho, ele é justamente mais lento. Então, você não vai utilizar esse tipo de aplicativo, por exemplo, para um jogo, ou para, por exemplo, utilizar muitos recursos nativos, como um acelerômetro, uma câmera com muita frequência, um sensor digital com muita frequência. Então, assim, para esse tipo de aplicativo não seria recomendável o desenvolvimento híbrido, mas para os demais aplicativos é possível, tá bom? E outra desvantagem também é que nesse tipo de desenvolvimento, para a gente acessar os recursos nativos, como a câmera, um sensor digital, um acelerômetro, um giroscópio, entre outros sensores, a gente precisa confiar em plugins de terceiros. Então, essa é uma desvantagem nesse tipo de desenvolvimento. Mas, voltando, por que utilizar o Ionic para desenvolver aplicativos? Finalizando, então, porque o Ionic, né, ele é código aberto e gratuito, você pode utilizar, então, sem pagar nada, ele é open source, então você também pode estudar o seu código-fonte, alterá-lo conforme a necessidade, ele é multiplataforma, não somente multiplataforma para dispositivos móveis, mas multiplataforma também para site e multiplataforma também para aplicativos desktop. Ele utiliza, então, as tecnologias da web, então, os conhecimentos que você já tem, por exemplo, de HTML, CSS e JavaScript, você vai utilizar para desenvolver esse tipo de aplicativo, esse conhecimento de desenvolvimento web é mais fácil de se aprender, às vezes até gostoso também de aprender. Com isso, a gente tem uma eficiência e produtividade, tanto porque a gente tem o mesmo tipo de desenvolvimento, entregando para plataformas diferentes, como também porque utilizar as tecnologias da web geralmente é muito mais rápido de se aprender e rápido de se aplicar também. E também quando a gente trabalha com o Ionic, o design ele é limpo, simples e funcional. Não entenda isso como simples, como algo pobre, porque se você pensar, o Google ele inovou o layout dos buscadores por ele ser simples. Mas ele era simples, ele tinha tudo o que era necessário, ele era elegante.
ele não tinha tantas informações poluídas. Então, quando a gente trabalha com a Ionic, ele já provê componentes que são simples, funcionais, mas eles também são elegantes. E a documentação do Ionic também, ela é uma documentação muito completa, muito rica. Quando você der uma olhada nessa documentação, você vai realmente comprovar o que eu tenho falado para você. E olha só para te falar, algumas empresas que utilizam o Ionic. Olha só, a gente tem a NASA, que utiliza, a BBC, a General Electric, a Burger King, a NBC. A NBC e a BBC, elas são empresas de televisão de fora. A Target é uma empresa de atacado e varejo no exterior. A BMW. Então, são algumas empresas que eu peguei do site oficial do Ionic, que utilizam, então, esse framework para desenvolvimento de aplicativos ou para sites. Fora isso, eu tive um contato com um projeto chamado Oficinas 4.0, que também utiliza essa tecnologia. Esse projeto Oficinas 4.0 é um projeto de extensão aqui do Campus Vitória, do Instituto Federal do Espírito Santo, o Campus Vitória, onde eu trabalho, em parceria com o MEC, tá bom? Pelo edital Novos Caminhos, em que nesse projeto os alunos eles são incentivados a terem imersão em atividades de pesquisa e formação aplicada com foco na economia 4.0 e na indústria 4.0. Nesse edital, vários institutos do Brasil inteiro participaram. E aí, o aplicativo e o site desse projeto foi desenvolvido em Ionic. Então, a mesma interface do usuário, a mesma experiência do usuário que ele vai ter no site é que ele vai ter no aplicativo também, com algumas personalizações ali. Além disso, nesse projeto, eu fui professora conteudista e professora especialista. Então, eu montei uma oficina de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, com carga horária de 40 horas. Tinha vários outros cursos de machine learning, de inteligência artificial, de pensamento computacional, de prototipagem 3D. Tinha várias outras oficinas, e eu desenvolvi essa oficina especificamente. Então, foi baseado nessa oficina, nesse conhecimento que eu já tinha, que eu estou, então, propondo esse curso MOOC aqui. Esse curso ele foi expandido, foi adaptado, pensando que era necessário alguns pré-requisitos, mas foi daí, então, que surgiu esse curso MOOC de desenvolvimento de aplicativos com a Ionic, vendo a necessidade de desenvolvimento de aplicativos e também para já utilizar um conhecimento que já tinha preparado, que poderia ajudar outras pessoas também. Então, qual que é o objetivo desse curso MOOC que a gente está propondo aqui? É capacitar os profissionais e estudantes interessados em aprender a desenvolver aplicativos híbridos multiplataforma para dispositivos móveis utilizando o framework Ionic. Então, estudantes de várias áreas, profissionais de TI e de outras áreas também, professores, podem utilizar esse curso justamente para aprender a desenvolver aplicativos. Pensando que eu falei que o desenvolvimento híbrido, ele tem como você fazer tanto desenvolvimento para aplicativos móveis como para site, mas nesse curso especificamente, nós estamos focando no desenvolvimento de aplicativos, porque é a maior demanda. Mas é fácil você personalizar o seu aplicativo, e quando você estiver testando também, você vai ver que ele abre uma página tranquilo. Talvez você precise fazer uma personalização com relação à resolução, mas isso é algo simples também de se fazer. E outra questão a gente levar em conta é que esse curso, ele é um curso intermediário, é necessário alguns pré-requisitos, tanto tecnológicos como pré-requisitos de conhecimento também, para que você, de fato, possa concluir e ter êxito, aprender, de fato, o conteúdo desse curso. Ele é um curso de 60. Bom, acho que a gente perdeu a Juliana de novo. Vamos aguardar só um pouquinho para que ela retorne e continue a apresentação do curso MOOC Desenvolvimento de Aplicativos no Ionic. O que vocês estão achando da apresentação? Gostaria de aproveitar que está todo mundo aqui no chat. Quem já conhecia o Ionic, coloca aqui para mim no chat. Eu já conhecia o Ionic. Bota assim, conhecia e não conhecia. Só para a gente saber, acho que é um feedback legal para ela. Então ela retorna. Oi. Caiu de novo, foi a minha internet?
Foi a sua, Juliana. Hoje estamos difícil. E Ah, tá até que eu tranquilo. estou aqui falando tranquilamente para vocês em que parte eu parei. Você parou falando do nível intermediário, que precisa de alguns conhecimentos, Ótimo, né? então foi coisa rápida. Tá É porque aqui, bom? como eu falei, Pode. estou aqui no IFES, deu uns probleminhas, tá bom? Deixa eu compartilhar. Vocês estão com a minha tela aí? A tela está compartilhada. Você que agora perdeu um pouco a câmera. O Gilson Lima já Ok. conhecia. A minha tela está compartilhando? Oi, Agora, oi. agora saiu. Tenta de novo. Tá. Vou colocar aqui de novo. Ó, eu perguntei, enquanto você saiu, eu perguntei aqui para o pessoal que está assistindo quem já conhecia o Ionic e quem não conhecia, né? Aí o Gilson Lima e o Márcio Flávio já responderam que conheciam o Ionic. Ótimo, que bom então. E assim, Legal, depois né? coloque qual foi a experiência de trabalhar com ele, se você achou fácil, achou difícil. Depois a gente, quando vocês fizerem curso, vocês vão ver que o Ionic tem vários tipos de desenvolvimento diferentes que você pode utilizar, né? Vários frameworks, tipos diferentes que você pode utilizar. Então, isso pode fazer também diferença no aprendizado também. Então, eu vou continuar falando aqui, né, dos requisitos técnicos, foi nessa parte, né? Então, para a realização mínima, né, justamente desse curso, como eu falei, se você quiser, você pode simplesmente ler o conteúdo, mas assim você não vai aprender. Mas se você quiser de fato aprender, você vai precisar praticar. E para isso, é necessário então você ter um computador. Além do acesso à internet, você vai precisar instalar alguns programas, como o Node.js, o Visual Studio Code, o Android SDK, mas isso eu mostro no curso passo a passo, como que você pode instalar esses programas para a plataforma Windows, ok? Além disso, quais são os pré-requisitos de conhecimento que você tem que ter para fazer esse curso? Primeiro, você tem que ter os conhecimentos básicos de internet, como é que você faz pesquisas na internet, como é que você utiliza o computador, como é que você instala programas, como é que você executa como administrador. Então, você precisa ter alguns conhecimentos básicos e talvez ali um pouquinho intermediário de utilização de computador. E também é necessário ter conhecimento de lógica de programação ou de alguma linguagem de programação. Isso é fundamental. No curso, não será ensinado esses conteúdos. É importante que você já tenha esses conteúdos antes. Se você não tem esse conteúdo, de Loveness, de pensar computacional, tem a previsão, eles falaram de lançamento de um curso MOOC de Loveness aqui no Cefor, de programação. Então, esses cursos serão bem interessantes para quem não tem esse conhecimento prévio de lógica de programação e de linguagem de programação. Além disso, olha só os conteúdos que vai ter esse curso. Como eu falei, esse curso, ele é um curso extenso de 60 horas, então o conteúdo também, ele é bastante rico. Então eu começo falando do que é o Ionic, qual a diferença de desenvolvimento híbrido versus nativos, explicando mais detalhadamente, ok? Eu mostro como criar e executar projetos no Ionic, como que é a estrutura de projetos do Ionic, qual a estrutura básica também do TypeScript. Então, de novo, não vai ser mostrado como a lógica de programação, mas vai ser mostrado algum diferencial dessa linguagem TypeScript, que é como se fosse um JavaScript com tipagem dessas variáveis, tipagem dos tipos, né? Então, eu vou mostrar o diferencial do TypeScript para outras linguagens. O que é semelhante, eu não vou falar, não irei abordar. Apresentarei os componentes do Ionic e como utilizá-los também. Como a gente utiliza páginas e navega entre elas e passa parâmetros também. Como a gente pode utilizar alguns aplicativos com o Ionic. Os fundamentos do Angular também, que é esse framework JavaScript que nós vamos trabalhar. Como você pode consumir dados de uma REST API que está lá na internet. Como você pode consumir dados, então, de uma outra aplicação na internet. Como acessar também recursos nativos, como, por exemplo, câmera, geolocalização, o storage local. Também, como integrar o seu aplicativo com um back-end as a service, como, por exemplo, o Firebase. Então, eu vou mostrar como você pode fazer uma autenticação utilizando ali a autenticação do Google, a autenticação do Facebook e também como você pode utilizar um banco de dados remoto. E por fim, como você publica o seu aplicativo. Então, se você pensar, é um conteúdo bem extenso, ele é completo, inclusive ele vai mais além do que o intermediário, quando a gente chega, inclusive, a falar de integração com o back-end as a service.
Não se preocupe, porque esse conteúdo ele foi dividido em 6 etapas e o conteúdo ele é progressivo e você só vai passar para a etapa seguinte quando você finalizar a etapa anterior, ok? Qual a metodologia desse curso? O conteúdo de estudo, então, ele está disponível no formato de vídeos, de materiais textuais e de links também para a internet. De forma geral, eu procurei que os vídeos e os materiais textuais fossem curtos, porque quando é muito extenso, dá uma certa preguiça da gente de assistir, da gente ler. Então, eu procurei ser realmente objetiva nesses conteúdos, mas é tudo que você precisa para aprender. Além disso, tem as atividades práticas de desenvolvimento, em que você vai ser estimulado a, de fato, aplicar o conhecimento que você viu no curso e também compartilhar com os colegas. Realizar, então, atividades de questionários e jogos, que eles são de correção automática, tanto que eles são avaliativos, como também eles são para você checar a sua aprendizagem. Tem também os fóruns de discussão, para que você possa interagir com os outros estudantes, falando dos seus problemas e também ajudando outros colegas também. E é importante lembrar que esse curso MOOC, como o Elton falou, ele não tem tutoria. Então, ele é um curso que você vai estudar o conteúdo e você vai, então, procurar meios ali de aprender. Se você tiver dúvidas, é importante que você utilize o fórum de discussão, porque pode ser que outros colegas possam ajudar você. E qual que é o processo, então, de avaliação desse curso? Esse curso, ele vale 100 pontos e tem 12 atividades de jogos e atividades de questionário. Então, são 6 questionários e 6 jogos, em que você vai, então, poder aplicar, rever esse conhecimento que você tem. Você vai ter 2 tentativas em cada questionário, em cada jogo, então se você errar, você pode ali refazer o seu conhecimento, porque o objetivo é que de fato você aprenda. Para cada etapa, que são 6 etapas, terá então o questionário e o jogo. E você então será aprovado nesse curso se você alcançar os 60% do curso, e aí na última etapa então você tem ali a certificação do curso. Então eu quero incentivar você a, na verdade, ter um bom curso, não desistir, tentar que você pesquise. Quem já desenvolveu aí, os colegas que colocaram no chat, às vezes o desenvolvimento dá problema, dá vontade da gente desistir, de quebrar o computador, porque às vezes dá uns problemas, às vezes é um ponto e vírgula ali. Mas eu queria estimular você a não desistir em meio a esses problemas, porque na verdade é quando a gente se depara com um problema, que a gente tem a real possibilidade de aprender de fato mais, a gente de fato vai aprofundar naquele conhecimento, entender o que aconteceu. Então, assim, não desista diante dos problemas que surgirem no desenvolvimento. Além disso, o conteúdo do curso, ele é um conteúdo bem completo, ele é um conteúdo rico, mas pode ser que surgirão coisas que não foram abordadas no curso. E é importante, então, que você pesquise, que você aprenda a estudar também por conta própria. Acho que esse é um dos objetivos do curso também, até porque, por exemplo, novas versões vão surgir. Eu mostrei aqui o tipo de desenvolvimento do Ionic utilizando o Windows. Quem utilizar o iOS vai ter que utilizar, então, alguns outros tutoriais de instalação do emulador, instalação do ambiente de desenvolvimento. Então, é importante que você entenda que o conteúdo, ele é rico, ele é completo, mas ele não tem como ele ser aplicado em todas as situações, em todas as versões. Então, é importante você entender isso também, tá bom? Não desistir do curso. E é nos problemas que a gente aprende, tá bom? Continue estudando quando você se deparar com ele. Coloque lá no fórum para que seus colegas ajudem. Eu agradeço a participação de vocês, tanto quem está nos assistindo agora, que irá nos assistir depois também. Eu peço desculpas pela internet que deu problema, que a energia caiu, infelizmente, nesse modo, quando a gente está no virtual, essas coisas acontecem, tá bom? Então, desejo a vocês um bom curso. Vão colocando o feedback de vocês, porque ao final desse ano, vai finalizar essa turma do curso, a gente vai oferecer um novo curso, a gente tem a possibilidade de melhorar esse conteúdo para outras pessoas. Então, coloque para nós esse feedback, porque esse feedback também é muito importante para que a gente continue melhorando o conteúdo. Então, agradeço a participação de vocês e agradeço aí ao Elton também. Que ótimo, Juliana. Obrigado pela apresentação precisa, super redondinha, assim, com bastante clareza sobre a importância mesmo de se desenvolver aplicativos para celulares, o que a gente já, cada vez mais a gente percebe o quanto ele já ultrapassou mesmo o uso de computadores, o quanto faz parte da nossa vida o tempo inteiro mesmo, né? Todo o tempo a gente está com ele para diversos usos, então
a gente pensar em desenvolver ferramentas que vão nos auxiliar já que a gente já tem esse suporte, é muito interessante, principalmente em contextos educacionais, mas não só isso, né, em todas as outras possibilidades. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, eu vi que a gente precisa ter um nível intermediário, né, é um curso muito completo, assim, para você conseguir realmente desenvolver, mas você precisa dar esse passinho inicial. Quando você estava falando dos pré-requisitos iniciais, deu uma falhada na sua fala. Eu ia te interromper, aí acabou continuando, eu acho que valeria a pena você dizer assim, o que a gente precisa ter para a gente, minimamente, para a gente conseguir desenvolver um aplicativo como esse, porque você já convenceu muito bem de que vale a pena fazer. Agora, o que eu preciso, né? Conta pra gente. Perfeito, Elton. Não sei se falhou quando eu falei dos pré-requisitos técnicos ou quando eu falei dos pré-requisitos de conhecimento. De conhecimento. Perfeito, então tá bom. Com relação aos pré-requisitos de conhecimento que você precisa ter para saber esse curso. Não dá para você entrar nesse curso não sabendo nada de informática. Se você não sabe, precisa então aprender para depois chegar nesse curso, porque nesse curso era necessário você instalar programas, e para isso você precisa conhecer como instalar programa, como é que você executa como administrador, como é que desinstala. Então, esse conhecimento de como você consegue dar uma manutenção mínima no software do seu sistema operacional. Além disso, é importante ter o conhecimento de lógica de programação ou de alguma linguagem de programação. Então, por exemplo, tem gente que já sabe Python, já sabe JavaScript, já sabe C, ou já sabe Java, ou ainda, se a pessoa não sabe, não trabalhou ainda com uma linguagem de programação, mas sabe, tem conhecimento de o que é uma variável, o que é uma constante, as estruturas condicionais, as estruturas de controle, de repetição, então a pessoa pode fazer esse curso. Então, esse conhecimento de lógica de programação e ou de linguagem de programação, ele é fundamental. Ótimo. Então, eu acho que eu passo no pré-requisito aí. Mas você falou que já desenvolveu em sites, não foi? Isso. Mas é diferente, né? A lógica de programação é diferente do desenvolvimento, por exemplo, de HTML. Que o HTML é mais de marcação, né? Você sabe quais são os códigos. A programação, vou te contar, eu aprendi quando eu fui ensinar minha filha, ela estava com 7 anos, e aí estava nesse boom, nesse movimento de pensamento computacional, né? Da lógica de programação mesmo para crianças, para o movimento maker também. E aí a gente entrou no code.org, né, code.org, né, que é um site, e ali tinham vários jogos mesmo de programação, de pensamento computacional, e além disso o Scratch, que é um outro que também é uma ótima ferramenta para você entender como programar, né? Como é que funciona a questão do loop, né? De repetição que você comentou aí. Eu aprendi mesmo, foi fazer junto com ela essas ferramentas. Olha, então eu acho, Elton, que você vai conseguir fazer. Porque talvez a situação do Elton pode ser a de outros também. Você disse que desenvolveu web, né? Mas você chegou, por exemplo, a desenvolver com JavaScript? Não. Então, assim, até para quem, por exemplo, já sabe desenvolver com JavaScript, nossa, vai saber muito desenvolver Ionic, por quê? Porque o Ionic utiliza o TypeScript, que é como se fosse uma outra linguagem tipada, resumindo, assim, entre aspas, muitas aspas, né, resumindo, que ele é muito parecido com o JavaScript. Praticamente tudo. Então, assim, para quem já desenvolveu web, já desenvolveu com JavaScript, vai ter muita facilidade. Mas eu acho que você também, por ter esse conhecimento de lógica de programação de variáveis, estruturas de dados, repetição, vai se dar bem no curso também, tá? E olhando aqui no chat, o pessoal está gostando bastante. Vamos ler aqui algumas mensagens, ver se tem alguma pergunta também. O Márcio Flávio falou: parabéns pelo MOOC, assunto super interessante. A Mariana lembrou muito bem, é o primeiro MOOC proposto pelo Campus Vitória. Está sendo uma alegria você startar a produção de cursos MOOC pelo Campus Vitória, a gente torcendo para ser o primeiro de muitos. Isso, não, com certeza. Inclusive, eu também sou coordenadora do NTE, então incentivo para que os outros façam outros cursos MOOC realmente, né?
É isso aí. Estamos lá junto também no MTE, né? Elaine Barroso, eu quero fazer um aplicativo para professores, pesquisadores iniciantes consultarem tipos de metodologias de investigação científica. Onde me inscrevo nessa apresentação de hoje? Ótimo, a Elaine. Elaine, a gente é colega de trabalho, nós somos professoras do Instituto Federal aqui do Espírito Santo. Então, eu vou colocar o link, né, Elton? Eu posso enviar no particular para a Elaine, que é minha colega, mas não sei se você pode deixar falar mais uma vez aí qual é o método onde as pessoas elas podem, de fato, fazer a sua inscrição no curso e participar dele. E, Elaine, o Ionic vai servir bastante para o que você precisa fazer. Vou botar aqui. Então, ela consegue, com o Ionic, construir um aplicativo que ela está querendo. Sim, com certeza. É tudo que... Na segunda fase já do curso, ela já vai conseguir desenvolver esse aplicativo. Agora, se ela quiser colocar mais coisas nesse aplicativo, colocar os seus dados na web, que fica realmente mais seguro, então ela vai até a etapa 6 que vai conseguir fazer isso. Mas já na etapa 2 já vai conseguir fazer. Maravilha. Ó, o Márcio Flávio, é um conhecimento especializado precioso para quem deseja entrar na área de programação. Parabéns. Então, já temos parabéns, pessoal aqui gostando bastante. Sensacional, Juliana. Excelente, parabéns. Há limite de idade para fazer esse curso? Responde para a gente, Juliana. Não tem limite de idades, nem de mínimo, nem de máximo. Se você tem esses conhecimentos de pré-requisitos, você é capaz de fazer esse curso. Inclusive, eu já reparei que muitos dos alunos, das pessoas que estão fazendo esse curso, são realmente novinhos. Mas eu incentivo, eu sou professora do Proeja, e eu vejo a capacidade de muitas pessoas mais velhas também de fazerem curso, de aprenderem o basta querer. De fato, não vai ser fácil, né, Elton? Mas é possível para quem tem essa força de vontade, essa garra e determinação. Tem uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui antes de entrar, né, Juliana? Como conhecimento não falta, né? Está disponível gratuitamente, e aí é só realmente o que a gente prioriza e como a gente se dedica para realizar. Você imagina, alguém que quer desenvolver um aplicativo para si, ele consegue fazer um curso completo, um curso de 60 horas, super completo, super recheado aí, né, como você mostrou, para atender as suas necessidades de forma gratuita, ainda tem certificação do IFES, então é só realmente querer mesmo que está aí disponível, né? E, Elton, uma das questões também, por que eu quis fazer esse curso? Porque, querendo ou não, eu sou da área, atualmente eu estou professora, mas já atuei desenvolvendo na área de rede de computadores, na área de TI, e eu vejo que na área de TI, entre aspas, é bem fácil você ganhar o seu dinheiro, porque você pode estar na sua casa, desenvolver o seu programa, desenvolver um site, e demanda tem muita gente, tem muita demanda para os comércios, para os microempreendedores, para os professores, como a Elaine falou que tem necessidade. Então, assim, demanda tem. Eu já recebi esse ano as 2 demandas, eu tive que recusar, porque eu não tinha tempo de desenvolvimento. Não é algo barato de você... eu digo assim, se você desenvolver esse aplicativo, será um dinheiro que realmente você vai... Um dinheiro alto, né? Claro que tem o seu conhecimento ali atrás. Então, assim, é um incentivo para você também, porque para além do conhecimento que você pode utilizar no seu trabalho, por exemplo, você pode também utilizar como uma fonte extra financeira. E nesse momento que nós estamos vivendo, realmente, quem não está precisando de dinheiro? Não, total, fantástico. E essa frente do Ionic, eu acho que um dos grandes benefícios que eu percebi, assim, você apresentando o Ionic, é justamente ele ser multiplataforma, né? Então, assim, é um conhecimento que quando o aplicativo é desenvolvido, ele está disponível para os dois sistemas operacionais mais conhecidos aí, né? O Android e o iOS, e você ainda consegue deixar um site disponível, né? Em um esforço único. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo. Entendeu perfeito, Elton. É isso mesmo. Inclusive, quando eu desenvolvia para a Ionic, eu nunca tinha utilizado ainda, por exemplo, eu só desenvolvia para celular, não tinha necessidade de site.
Mas do ano passado para esse ano surgiu esse projeto de Oficinas 4.0, como eu falei, projeto do IFES em parceria com o MEC. Então a gente desenvolveu. Eu iniciei na equipe, mas eu não pude finalizar por conta de outras demandas, mas tinha o desenvolvimento do aplicativo e também de um site, com um esforço único, uma equipe única, sem dúvida alguma personalização, mas olha só a redução de tempo e de esforço e mantendo a mesma equipe. Então é algo realmente que é um das grandes vantagens do Ionic. Ó, Elaine Barroso, eu vou fazer, Ju, e vou ter... Ótimo, Elaine. Eu vou ter tutora? Perguntou. Acho que ela vai ter um atendente especializado, hein? Isso, a Elaine, no caso, vai ter tutora, né? Porque a gente é amiga, colega. Não será gratuito pela educação. É isso aí, muito bom, muito bom. Bom, eu quero agradecer muito, Juliana, a esse momento. Acho que você elucidou tão bem os benefícios de se desenvolver um aplicativo para celular pelo Ionic e também, assim, agradecer ao Campus Vitória por estar oportunizando que você faça esse curso aqui para a plataforma Cursos MOOC e beneficiar tantas pessoas que agora só está começando, né? A gente sabe que não tem fronteiras e principalmente com o advento aí da pandemia, a gente se tornou ainda mais digital, se tornou ainda mais comum aprender com o digital, se tornou muito mais comum a gente utilizar os celulares ainda mais, né, para fazer diversas atividades, tarefas, para aprender também. Então, esse curso tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, tem tudo a ver com o IFES, sabe? É um curso que precisava existir dentro da nossa plataforma e é uma alegria estar aqui podendo participar dessa aula inaugural com você, vendo esse curso chegando à nossa plataforma e com uma certeza que vai beneficiar muitas pessoas, não só quem vai aprender, mas sim aqueles que vão utilizar os aplicativos, os que vão ser criados pelos alunos que estudaram esse curso MOOC e aprenderam a desenvolver. Então, é uma rede mesmo, né? E estamos todos interconectados e isso vai muito mais longe do que a gente imagina. E eu agradeço bastante pelo seu curso e por estar aqui com a gente hoje, tá? Eu que agradeço, Elton, aí a participação, tá bom? A participação de todos, quem já está fazendo o curso também. E, mais uma vez, eu peço desculpa pelos problemas tecnológicos, mas vocês vão ter o curso aí para acompanhar, depois podem rever essa aula. E espero que vocês façam realmente bom proveito e fiquem à vontade também para dar sugestões de melhoria. Acho que isso realmente é importante para o crescimento dessa rede que nós falamos, né? Perfeito. Muito obrigado. Quero agradecer a todos aqui presentes, todos que estiveram aqui interagindo, professora Elaine Barroso aqui, que já está inscrita, já tem tutor presencial, né? Vai ter, e está aqui dando até uma ideia muito boa, né? Os professores podem desenvolver aplicativos para os alunos e disponibilizar para a comunidade. Exatamente. Acho que o limite é só da nossa capacidade de realização e da nossa imaginação, mas realmente é muitas possibilidades que dá para fazer. Obrigado, Celina. E o que você falou, né, Elton, nesse momento que a gente vive, eu acho que os professores vão se utilizar muito dessa tecnologia para desenvolver. Porque a gente viu que os alunos estão precisando, é o que eles estão utilizando. Então, a gente não pode, quem sabe, utilizar para desenvolver aplicativos ali, para que eles possam aprender de forma melhor, os pais de alguma forma. Então, acho que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, como que o digital é importante nessa situação, não para afastar, mas para a gente unir e agregar conhecimento. E me veio aqui também, você dizendo isso, como os professores eles podem não aprender só a desenvolver um aplicativo Ionic, mas sim como integrar isso na própria prática, em atividades dentro das suas disciplinas e colocar os alunos para aprenderem, mesmo que não sejam alunos de informática, não seja de programação. Obviamente, eles vão ter que aprender essa programação básica, mas os produtos das disciplinas podem ser realmente a produção de aplicativos que vão beneficiar
comunidade e vão trabalhar com os conteúdos que o professor está trabalhando e está muito conectado com aquilo que você falou, né? De precisa praticar. E é muito bom quando um professor faz isso, coloca isso dentro da sua disciplina e tira o aluno de um papel de consumidor do conteúdo que está no celular para um papel de produtor, né? Que ele atua ativamente construindo um aplicativo a partir do conteúdo que o professor trabalhou na disciplina e disponibiliza isso para a sociedade. Então, é só a gente não ter coragem e não ter limites, que tudo é possível fazer aí para nossa educação. Que ótimo, gente. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer demais a presença de todos. E lembrando que amanhã a gente tem mais uma aula inaugural do curso Ensino de Astronomia, Reconhecimento do Céu Noturno. Vocês estão vendo que os cursos abertos do IFES, né, os cursos MOOC, tem uma variedade de áreas de conhecimento, de temas. Isso é o IFES, com todo o seu potencial, com essa diversidade de competências que nossa instituição tem, e vai disponibilizando cursos gratuitos em diversas temáticas. Então, amanhã a gente vai falar sobre astronomia, o ensino de astronomia, reconhecimento do céu noturno, às 4 horas, aqui nesse mesmo canal, tá bom? E na semana que vem, na terça-feira, dia 14, às 16 horas também, o curso MOOC Práticas Educativas em Saneamento Básico, que também já está disponível todos na nossa plataforma de cursos abertos do IFES, tá bom? Muito obrigado a todos os presentes, obrigado mais uma vez, Juliana, e um abraço a todos. Até amanhã. Até logo. Tchau, tchau. Prontinho.